ser uma mulher à frente de qualquer coisa já é difícil, né? As pessoas diminuem muito o fato de uma mulher ser uma empreendedora, né? Eu mesma custei a me enxergar como eu realmente era. Eu lembro que uma vez eu perguntei para o Cassiano. Falei, cara, por que eu? Você podia ter escolhido tantas mães, por que eu? Aí a resposta dele foi, porque tu é empreendedora, mulher. Tu sabe fazer as coisas acontecerem. E você tem o principal, que é amor pela vida. Uma mulher negra, né, que vem de uma origem muito humilde, não tinha nem um ensino médio completo, que eu fui completar meus estudos. Depois que nasceu a Abra Rio, comecei a estudar, fazer cursos depois da Abra Rio, porque eu senti essa necessidade de aprender, né, para poder administrar a associação. Foi tudo muito difícil e é muito difícil ainda. Porque você está numa posição, para mim, estar numa posição de liderança. No início, quando eu fundei a associação, para você entender melhor, eu passei por uma situação muito complicada no primeiro ano de associação. Porque eu achava que eu era aquela pessoa que tinha as relações, que podia trazer pessoas para a associação, tanto mães como médicos, como, sabe? Mas eu achava que eu não tinha competência para administrar de fato, por eu não ter estudo. E aí eu busquei a ajuda de uma pessoa que eu confiava muito, que era muito próxima de mim. Como dizia minha mãe, a gente só se decepciona com quem a gente confia. E busquei essa pessoa, não, vamos, eu vou te ajudar, uma pessoa com faculdade, você entende que quem tem faculdade, pelo menos eu entendia isso, que tem que ter faculdade para fazer certas coisas. E essa pessoa não teve a empatia que eu tenho, o amor pela vida que eu tenho, e fez diversas coisas erradas dentro da associação, que quando eu percebi que estava indo por um outro caminho que não era o do acesso às pessoas que mais precisam, eu fui me posicionar e aí eu percebi que essa pessoa vivia me apagando. Tipo, eu era presidente, fundadora, mas eu não tinha decisão ali. Só que eu não percebia, sabe? Eu não tinha decisão. E ali eu comecei a perceber o quanto eu estava sendo manipulada. E aí, quando eu falei para a pessoa, não vai ser mais assim, a partir de agora vai ser assim, você vai tratar de tal coisa, a pessoa não aceitou, porque queria abraçar tudo, cuidar de tudo, e eu ser só a carinha da associação. Não era uma mulher? Não era uma mulher, era um homem branco. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bati o pé, falei, tá errado, a associação estava indo, Claudinha, ladeira abaixo, nesse período, até financeiramente, porque não estava sendo administrada da forma como deveria ser. Então, eu falei, tá errado, não pode ser assim. E a frase que a pessoa usou para mim foi a seguinte, então você fique aí. Eu falei para a pessoa, você não vai destruir meu sonho. A pessoa me respondeu o seguinte, então fique com o seu sonho, porque isso aí é só um sonho, que pode dar certo como pode dar errado. Eu falei, então você vai embora, porque o sonho é meu, e quem tem que cuidar do meu sonho sou eu. Eu não vou mentir, eu passei os primeiros 15 dias chorando sem parar, sem saber o que fazer. Porque eu olhava para tudo aquilo e eu falava, como que eu vou administrar isso? Eu chorei muito com o Cassiano, com o Eduardo, e Cassiano só falava assim para mim, você consegue, você só tem que ir lá e fazer. E aí um dia eu sequei a lágrima, eu sentei lá e falei, vou fazer. Comecei a procurar um por um, fornecedor, médicos, associados, comecei a falar com as pessoas, negociar o que estava errado para poder resolver. E deu muito certo, eu me tornei uma administradora que eu não sabia que eu era. E aí comecei a sentir a necessidade de estudar. Voltei a estudar, fiz vários cursos, continuo fazendo, para aprimorar o meu trabalho, para me poder dar conta do meu trabalho. E assim, o nosso diretor jurídico lá, ele até brinca, ele fala, você fala que a associação tem 3 anos. Para mim não tem, para mim tem 2. Porque o tempo da associação é a sua gestão. E talvez se fosse um super administrador cuidando, não estaria do jeito que está hoje. Mas você é esse super administrador. A super administradora é você.
E aí, assim, são vários desafios, porque aí você lidar com pessoas e as pessoas conseguir, às vezes, homens, te enxergar como chefe, porque se você tem colaboradores, você tem funcionários, você tem chefe. E eu nunca fui chefe antes. Eu só era mãe. Quando as pessoas perguntavam assim, qual a sua formação? Mãe. Então, assim, até para eu me impor mesmo como chefe para as pessoas, eu não tinha essa posição. E eu comecei a ter que trabalhar isso na minha cabeça. E aí as pessoas achavam que, tipo, não, sabe? Me tratava reuniões, participei de diversas reuniões que estavam vários homens. E as pessoas, nem eu falava, as pessoas não olhavam para mim. As pessoas, como se eu não estivesse ali. De ser uma situação até constrangedora, que a pessoa perguntar alguma coisa, mas a associação não sei o que, e olhando para o advogado. E aí eu ia responder, e a pessoa não me dava trela. E aí, em muitos momentos, perguntar, mas quem é o presidente da associação? Quando eu falava que era eu, a pessoa me olhava, às vezes não aguentava e falava, ué, você? Sabe? Então, assim, muito mais vezes na forma de agir e no olhar, você sente o preconceito. Mas diversas vezes em atitudes mesmo da pessoa querer te colocar para baixo, como eu disse, pessoas fazerem deboche, dizendo que AbraRio não ia acontecer. 1 minuto que eu quero falar com você. Você sabia que 60% da população brasileira vive com até um salário mínimo? Como é que essas pessoas podem ter acesso a cannabis medicinal se uma consulta gira em torno de R$300, o óleo mais ou menos R$500? Mas para isso tem a Santa Caia, que é o nosso patrocinador, Associação de Apoio a Pacientes e Pesquisa de Cannabis Medicinal. E sabe para que é isso? Para facilitar o seu acesso no tratamento com cannabis. E aí, gostaram desse corte com a Marilene da AbraRio? Gente, se você gostou, assista os outros cortes. Tem muita coisa importante que você ainda não viu. E se gostou mesmo, curta, compartilhe e comente, porque isso é muito importante pra gente.